Olá, pessoal! Na terceira parte da nossa aula, vamos falar sobre mais um conceito, que é o conceito de metacontingência. A metacontingência é como a gente vai chamar a prática cultural que consegue ser sustentável e que preenche todos os critérios que a gente colocou na primeira parte da aula de hoje sobre o que define uma interação social como sendo uma prática cultural plena, completa. E para começar, eu acho que eu vou seguir a mesma lógica. A gente vai direto para o exemplo, e aí no exemplo eu vou explicar quais são as características de uma metacontingência. No recorte que eu fiz aqui para vocês, eu tenho o caso de uma orquestra sinfônica. E eu isolei, no caso, o pianista e o maestro. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar observar é que, será que a gente tem comportamento social aqui? Lembrando lá do critério de comportamento social acontece quando a ação de um vira contexto para a ação do outro e vice-versa. Então, vamos observar. Eu tenho o maestro, que ele, na ação dele, está fazendo movimentos com as mãos e com a batuta, seguindo a partitura que está na frente dele. Esses movimentos que o maestro faz com a batuta e com a mão, eles acabam funcionando como contexto para o pianista fazer o dedilhar no piano. E quando o pianista dedilha, ele tem como consequência imediata da ação dele o som que sai do piano. Esse som que sai do piano, por sua vez, também é contexto para o maestro movimentar a batuta e movimentar as suas mãos. Observem que nesse caso aqui, entre o pianista e o maestro, o que um faz é contexto para a ação do outro e vice-versa. Consequências para um são contexto para o outro é consequências de um. Ou seja, a gente tem um entrelaçamento entre essas relações aqui que é bastante complexo. Isso permite a gente configurar esse desenho, esse recorte da relação entre o pianista e o maestro como sendo um fenômeno social, pleno, com todas as características que a gente falou na primeira parte da aula. Então, a gente pode dizer que isso que uma pianista está fazendo na relação com os outros eventos desse recorte aqui na tela, no slide, essas relações elas são comportamentos sociais. Também podemos dizer que as relações que o maestro estabelece com o pianista também é um comportamento social. Então, nós temos aqui comportamento social da parte do pianista e temos comportamento social da parte do maestro. E a gente observa até aqui também um entrelaçamento de contingências entre pianista e maestro. Ok, tudo bem. Agora eu quero que vocês observem quais são as consequências individuais para cada ação de cada agente que eu fiz aqui do recorte dessa cena. A consequência da ação do pianista é o som do piano. A consequência da ação do maestro é o dedilhar do pianista. Gente, claro que existem outras consequências, mas eu fiz aqui um recorte meramente pedagógico, só para a gente não aumentar a complexidade de forma desnecessária. São as consequências principais que eu coloquei aqui, tem outras. Mas, quando a gente começa a observar a interação entre eles dois, e a gente começa a observar também todos os agentes que estão dentro da orquestra agindo, cada um com as suas consequências individuais, para além das consequências individuais, começa a aparecer um outro tipo de consequência. Uma consequência que é maior do que cada parte isolada de consequências individuais. Que, no caso, essa consequência maior é a sinfonia como um todo. É a música completa. É toda a música que vai sair de uma forma organizada, inteira, sincrônica, a partir daquele grupo de pessoas que está tocando seus instrumentos, sendo regidos pelo maestro. Então, a sinfonia ela é algo diferente do som do piano. É algo diferente do dedilhar do pianista, é algo diferente do som do violino. A música sinfônica é maior do que os sons isolados que saem de cada instrumento, porque ela é resultado, ela é um produto agregado da interação entre todos esses agentes que estão nessa cena recortada aqui do nosso caso. Então, a música sinfônica não é uma consequência individual. Não é uma consequência da ação individual isolada, ela é uma consequência da articulação entre essas pessoas. A gente então pode dizer, em linguagem behaviorês, digamos assim,
que a música sinfônica da orquestra é um produto agregado e é uma consequência das contingências entrelaçadas. Falando de outra forma, ela é uma consequência que surge da interação coletiva entre essas pessoas e não apenas de ações individuais. O som do piano é consequência de uma ação individual, mas a música sinfônica, não. A música tocada pela sinfonia, ela não é consequência de uma ação individual. Ela é consequência da interdependência. Ela é consequência do entrelaçamento, ela é consequência da interação dentro desse coletivo. Ela é um produto da ação coletiva interdependente. Ela não é apenas uma consequência da ação individual. Então aqui nós temos que a sinfonia a gente vai chamar de produto agregado. É o nome técnico que essa música sinfônica vai receber, produto agregado. Ok. Esse conjunto, né, toda a performance dos artistas, a música que eles produzem, tudo isso ainda vai receber um impacto, vai ter uma interação com a audiência, vai ter uma interação com os patrocinadores, vai ter uma interação com as empresas que fazem gravação da música para vender na forma de streaming ou na forma de CD, DVD. Então, essa orquestra sinfônica, ela tem também uma audiência, uma plateia, um grupo consumidor, tem também agentes que vão tentar capitalizar em cima desse produto, que é a música sinfônica que é produzida. E todo esse contexto ao redor desse grupo aqui, da orquestra sinfônica, vai, de alguma forma, criar condições para que este fenômeno social chamado produzir música sinfônica se perpetue, continue durando no tempo. Então, os patrocinadores vão fornecer verba que vai pagar o salário daquelas pessoas que estão tocando aquela música. A audiência vai pagar ingresso para poder assistir ou comprar o streaming ou comprar o CD, DVD daquela orquestra. Então, você tem que certos grupos ao redor daquele grupo inicial que a gente estava fazendo recorte deles vão dar condições de sobrevivência, vão aumentar a chance probabilística de sobrevivência daquela prática coletiva se perpetuar no tempo, inclusive produzindo condições para que ocorra a renovação dos membros, para que essa prática não desapareça. Então vejam que essa interação social, ela envolve interdependência entre os seus membros, produz algo que é maior do que as ações individuais e tem um coletivo ao redor que dá sustentação para essa prática se perpetuar. Quando isso tudo acontece, a gente tem a metacontingência. Então, a metacontingência precisa do quê? Precisa de um grupo de pessoas interagindo de forma interdependente. A metacontingência precisa de um produto que é diferente das consequências das ações individuais, um produto maior. Um produto que ele resulta da interação coletiva e não apenas de ações individuais independentes. Aí é o produto agregado. E precisa também que um certo conjunto de pessoas da sociedade, um certo conjunto de instituições ou pessoas ao redor disso, favoreçam, reforcem, usando o linguajar técnico de Hayek, né, deem condições de sobrevivência para que esta prática coletiva se perpetue. Essa prática coletiva se perpetuando, a gente tem aí todos os critérios necessários para definirmos esse fenômeno que está aqui no slide como sendo uma metacontingência. As metacontingências, elas são sustentáveis, uma vez que elas produzem algo que é necessário para o modo de funcionamento da sociedade, a sociedade cria condições para que essa prática se perpetue. Então, a metacontingência, ela é uma prática cultural que acaba se repetindo, renovando seus membros, acontecendo de forma semelhante no futuro, sofrendo mutações, sofrendo alterações, mas a sua estrutura geral acaba se perpetuando ao longo do tempo, uma vez que o que ela produz, de alguma forma, por alguma razão, é necessário, é relevante para o modo de vida daquela comunidade, para a perpetuação do modo cultural de sobrevivência daquele grupo de pessoas. Neste slide, o que a gente vai ter é uma representação esquemática e também utilizando os termos técnicos da análise do comportamento
para apenas repetir tudo que a gente colocou ao falar da orquestra sinfônica. Então, o que a gente vai ter no quadrado principal, que está no centro do slide, é o conjunto das contingências comportamentais entrelaçadas, que a sigla em inglês é IBC, né, que no caso é a relação interdependente entre todos os participantes da metacontingência. Temos ao lado um quadrado menor escrito produto agregado, que no caso a gente falou da música sinfônica, né, do espetáculo que é feito por aquela orquestra. Né, o produto agregado, falando novamente, ele é o que resulta da interação coletiva, de forma diferente das consequências individuais das ações individuais de cada participante da metacontingência. E aqui nós temos um culturante. Né? Esse nome culturante, ele rima com operante, e não é à toa. Enquanto que no segundo nível de seleção por consequências, que a gente investiga a história de vida, a gente fala muito de comportamento operante, comportamento operante, comportamento operante, o que vai ser selecionado quando a gente vai para a análise da cultura, que é a história das práticas culturais, é o terceiro nível de seleção, não é mais o comportamento operante, é o culturante. Ou seja, é o recorte à unidade, ela recebe o nome de culturante, o recorte à unidade que vai ser selecionada pelas consequências, que vai ser analisada funcionalmente dentro do modelo de relações funcionais. No âmbito da cultura, a gente não vai falar especificamente do comportamento operante, porque é uma coisa individual. A gente vai falar da interação coletiva. E essa interação coletiva, que é selecionada pelas consequências, a gente vai chamar de culturante, no lugar do comportamento operante, que é algo que apenas o indivíduo faz. O culturante não. É algo que um coletivo faz de forma interdependente. E tem como consequência um produto agregado. Assim como o comportamento operante também tem as suas consequências particulares. Esse culturante, né, em que você tem o entrelaçamento e você tem o produto agregado, ele vai ser selecionado por agentes ambientais, que no caso são outras pessoas ou outras instituições. Às vezes até o próprio ambiente físico, propriamente dito, também pode selecionar uma prática cultural, pode selecionar um culturante. Eu vou apresentar para vocês aqui uma definição técnica e mais atual a respeito do que é uma metacontingência, de acordo com Glenn e colaboradores. Metacontingência é uma relação contingente, ou seja, tem dependência aí, uma relação de dependência entre, primeiro, contingências comportamentais entrelaçadas recorrentes com um produto agregado. E segundo, seleção de eventos ou condições ambientais que perpetuam ou diminuem a probabilidade de ocorrência desse culturante. Então vamos olhar o desenho que tem aqui no slide. Nesse desenho, eu tenho a representação gráfica de uma empresa de transporte de mercadoria, como se fosse uma empresa que despacha mercadoria por compras feitas pela internet. Então eu tenho um conjunto de pessoas que trabalham dentro dessa companhia e o que uma faz é contexto, consequência para a ação do outro e vice-versa. Então aqui a gente tem uma interdependência entre o que essas pessoas estão fazendo. Se a gente for utilizar o linguajar técnico, a gente vai falar de entrelaçamento de contingências. Também está correto falar de contingências entrelaçadas, tanto faz a ordem, as duas maneiras de falar estão corretas. Essa interação interdependente entre as pessoas que trabalham nessa empresa que despacha produtos vendidos pela internet, tem um produto maior, né, diferente das consequências individuais, que é o despacho do produto de milhares de produtos, inúmeros produtos que são espalhados por todo o país a partir dessa empresa. Né? Esse é o produto que resulta da interação entre os funcionários dessa empresa. E temos também um agente selecionador externo, que no caso são os consumidores que foram no site comprar aquele produto. Eles, no caso, reforçam literalmente pagando por esse produto e esse dinheiro retorna para o sistema anterior e mantém essas pessoas dentro dessa prática coletiva. O que sustenta o funcionamento dessa prática coletiva, principalmente porque a gente está num regime, num sistema econômico capitalista, é o dinheiro. Se você tira o dinheiro, esse sistema quebra. Se a gente tirar o dinheiro aqui,
toda essa prática, essa específica prática aqui, vai desaparecer. Então, o agente selecionador, que são os consumidores, eles podem perpetuar esta prática, como também podem acabar com essa prática, desde que façam, claro, uma organização coletiva dos consumidores, né? Que os consumidores acabem formando o quê? Uma contingência entrelaçada, ou seja, passem a interagir de forma interdependente entre si. Eles podem acabar com esse sistema, como também podem aumentar, perpetuar e fortalecer mais ainda o sistema, dependendo da forma como eles venham a interagir de forma interdependente. Terminamos a terceira parte da nossa aula. Obrigado por terem acompanhado até aqui e, novamente, tendo dúvidas, tendo questões, podem fazer as postagens, que aí eu vou poder responder e interagir com vocês na hora que vocês colocarem as questões sobre as 3 partes da aula dessa semana. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.